Olá, bom dia. O câncer de intestino cresceu tanto nos últimos tempos que já chega a ocupar o quinto lugar na população em geral. E esse número é maior ainda entre os homens, chega ao quarto lugar. E o que é pior de tudo é que ele está acontecendo principalmente em pessoas mais jovens, homens com menos de 50 anos de idade. E por que isso está acontecendo? Quais são os fatores que estão levando a esses números? É sobre isso que nós vamos falar no programa de hoje. E quem veio tomar café comigo para falar sobre esse assunto foi o Dr. Flávio Roberto, que é coloproctologista. Eu falei certo esse nome? Certo, sim. Coloproctologista. Isso. Bom dia, doutor Flávio. Bom dia, é um prazer de novo estar aqui. Pois Sempre bom é. estar aqui. Então vamos conversar. Extremamente agradável. Começar a tomar café. Exatamente. Mesmo que seja sobre um assunto não muito agradável, né? O crescimento do câncer de intestino na população geral. Você estava me dizendo que entre homens e mulheres tem uma diferençazinha, né? É quarto lugar em homens e quinto em mulheres. Tem alguma coisa que justifique essa... Tem. De uma maneira geral, porque a investigação de câncer de mama e câncer de colo de útero em mulher é muito maior do que os outros tumores. Então isso faz com que os outros cânceres fiquem mais para trás, fiquem numa classificação atrás. O homem, o mais comum é o próstata. E os outros tumores não são tão investigados. Aí entra pulmão, estômago, intestino, os tumores de pele, que no nosso meio são tão comuns. Eu recebi hoje uma notificação de uma jornada que houve no Conselho Federal de Medicina, onde em 10% dos municípios brasileiros o câncer, independente do tipo, já é a principal causa de morte entre a população. A principal? A principal. Ou seja, a gente tem no Brasil, por conta de um processo de notificação, ou seja, o Rio Grande do Sul é a região onde se tem uma alta taxa de câncer, mas a gente tem que entender que lá eles investigam com mais eficiência e notificam o que eles acham. Ao contrário do Nordeste, que a gente não tem uma notificação muito ampla. Depois o Sudeste, aí vem o Nordeste, o Centro-Oeste e o Norte, em incidência de cânceres. E é variado. No Sul do país é mais mama, próstata, no Sudeste a mesma coisa. No Nordeste a gente tem colo de útero e mama para mulher, próstata e pulmão para homens. Mas isso, como o senhor falou, não significa que a incidência não seja grande, significa que a notificação, a investigação é que ainda está pequena. Exatamente, a gente precisa investigar mais, a gente precisa descobrir mais, a gente precisa fazer e informar mais. Por que o câncer de mama explodiu no Brasil? É verdade. Na verdade, o câncer de mama não vinha sendo diagnosticado corretamente e nem vinha sendo notificado corretamente. Quando as campanhas de prevenção de câncer de mama surgiram, foi que a estatística de câncer de mama explodiu no Brasil. E isso que a gente precisa fazer, não só para próstata, não só para mama, não só para colo de útero, mas também para todos os tumores. Tipos, é verdade. Nós temos 87 tipos de tumores cadastrados no INCA. E a gente precisa trabalhar todos, porque a população tem que ter ciência de que a gente, qualquer um de nós, tem chance de desenvolver um tumor, um tumor maligno. A gente pode não ser desses mais conhecidos, exatamente, que todo mundo já fala, né? Nós temos, em média, um risco populacional, ao nascer, de 0,5% de chance de desenvolver... Todo mundo já nasce com essa estatística. Com essa estatística? Isso. E ao longo do tempo, aí vem a questão genética, a questão alimentar, estilo de vida. Esse percentual vai aumentando. Tem uma coisa muito interessante, quando a gente começa a falar sobre determinados assuntos, seja câncer, seja violência contra a mulher, qualquer assunto a gente diz, mas isso não existia antes, por que existe tanto agora? Por exemplo, câncer de colo de útero. Mas antigamente quase ninguém morria de câncer. Eram os sintomas que não eram identificados? Exatamente. A gente não fazia o diagnóstico. Sim. E o câncer de colo de útero hoje é um câncer fácil de fazer diagnóstico. O Papa Nicolau, um exame simples, qualquer cidade do interior faz, uma biópsia simples de colo de útero, muitas das vezes é capaz de dar o diagnóstico. E infelizmente a gente não tem políticas públicas direcionadas para o câncer que façam com que a gente tenha um diagnóstico precoce. O câncer de colo de útero, por exemplo, é uma temeridade muito grande, porque é uma doença que se origina do HPV,
que é uma doença sexualmente transmissível. E hoje a gente tem a iniciação sexual das meninas muito precoce. É verdade. E muitas das vezes sem prevenção e sem informação dos riscos. E aí, por infecção do HPV, eu tenho um tumor de colo de útero, muitas das vezes que não é tratado de uma maneira correta, e aí colocando a vida dessa mulher de forma precoce em risco. Imagine esses que já são tão, vamos dizer, conhecidos, acontece isso, a gente faz ideia do que não acontece com os que a gente, se são 87, a gente só fala de próstata para homens, Isso. mama e colo E de útero para mulher, né? Então, oficialmente, quer dizer, a massificação de informação foi com relação a esses três. Esses três. Os outros ficam meio que escondidinhos, então fica mais fácil até para eles, né, se alastrarem, né? Estão na sombra. E é isso que eu acho que a gente tem um papel social. A gente tem que informar e a gente tem que esclarecer que homem não tem só câncer de próstata. Isso. Homem tem câncer de estômago, câncer de pulmão, câncer de intestino, câncer de pele, que hoje é muito comum. É muito comum. Que a gente é uma prática que a gente não tem no Maranhão, por exemplo, de usar protetor solar. Pois é. Que a gente deveria, a gente é um estado que fica na linha do Equador, né? Na linha do Equador. Então a gente deveria usar protetor solar com certa frequência. Então, mas aquele negócio de andar com uma corzinha, né? Acho bonito ir para a praia sem proteção solar, apesar de tudo que se fala a respeito, a prática ainda é um pouco complicada, vamos dizer assim. E a gente tem que entender que câncer é uma formação de uma célula. O que é isso? Por exemplo, eu tenho esse melão que é natural. De repente um pedacinho dele começa a ficar podre. E ele começa a se alastrar. É a mesma coisa que acontece com o câncer. Então eu tenho um tecido normal e uma mutação induzida por alimentação, pela genética, pelo sol, pelo estilo de vida, e ela começa a crescer aleatoriamente. Antigamente, o câncer era uma doença do envelhecimento celular. Câncer, teoricamente, deveria ser uma doença do envelhecimento celular. Por isso que antigamente a gente via pessoas com mais idade. Exatamente. Pela mudança de tudo de nosso estilo de vida, obesidade, falta de atividade física, alimentação inadequada, estresse, exposição a fatores de risco, sol, cigarro, bebida alcoólica, bebidas muito quentes, doenças sexualmente transmissíveis, a gente tem observado um processo de jovialização. E é isso que nos preocupa. Sobre esse processo de jovialização, nós vamos falar no próximo bloco. Vou fazer um rápido intervalinho, daqui a pouco a gente volta para continuar falando sobre todos esses fatores de jovialização, vamos dizer assim, da incidência do câncer. Um minutinho só, eu volto logo. De volta aqui para mais um bloco de conversa sobre a incidência de câncer de intestino, e a gente está falando de câncer até de uma forma bem generalizada. Essa jovialização que o senhor está dizendo, com todos esses fatores, obesidade, prática de exercício, má alimentação, se a gente de alguma forma evitar tudo isso, eu tenho uma atividade legal, eu controlo meu peso, eu tenho uma alimentação equilibrada, de alguma forma eu posso dizer, eu não vou ter esse processo? Não. E aí? Você diminui drasticamente a chance de ter. Só diminui e você a chance, né? aumenta a possibilidade de ter uma coisa que hoje é o princípio básico da medicina, envelhecer com saúde. Envelhecer nós vamos. É natural. Você não tem a ordem jeito. natural das coisas é uma coisa até boa, porque vem a maturidade junto. É bom também, a gente não morreu antes. Exatamente. Mas a gente tem um processo chamado de envelhecer com saúde. A gente precisa entender que a vida não acaba aos 50, aos 60, a gente pode ter qualidade de vida com 70, com 80 anos. Sim. E mesmo a gente se cuidando agora, a gente vai ter um processo mais na frente que vai evitar doenças coronarianas, AVCs, câncer. Isso tudo diminui a chance a partir do momento que eu me cuido mais, que eu me amo mais. Entendeu? Você amar o seu corpo, respeitar o seu corpo dentro dos limites de cada um,
cuidar dele cuidar mesmo, dele de uma né? maneira mais Cuidar. adequada. Exatamente. Então esse é importante. Vai evitar completamente, você me dá certeza que tem 0% de chance de não ter nada? Não, porque tem o envelhecimento celular, que é um fator que também conta. Quando eu cuido de mim, quando eu tenho uma alimentação saudável, uma atividade física regular, evito a ingestão excessiva de bebida alcoólica, evito cigarro, etc., eu tiro os fatores que podem tornar esse tumor precoce. Entendi. E diminuo a chance, na terceira idade, na melhor idade, de desenvolver um tumor, mesmo com envelhecimento celular. O fator genético, de alguma forma a gente pode alterar esse fator genético, por exemplo, na medida que a minha mãe teve uma doença assim, assim, assim. Eu sabendo disso, eu posso tomar cuidados que podem evitar essa hereditariedade genética e de alguma forma me preservar de doenças que ela teve? Sim. Com relação ao câncer de intestino, principalmente. A gente tem que entender que o fator genético vai influenciar de duas formas. Eu tenho os tumores de origem genética que acontecem na juventude, e esse, na maioria das vezes, são transmissão hereditária e, infelizmente, a gente não tem como combater. Mas se eu tenho um caso na família de câncer de intestino, por exemplo, eu posso iniciar a minha prevenção 10 anos, 15 anos antes, porque a maioria dos tumores, Helga, vem de pequenos caroços, de pequenos sinaizinhos dentro do intestino que a gente chama de pólipos. 90% desses tumores vêm daí. E existe um exame chamado colonoscopia, que é o exame endoscópico do intestino grosso. Que todo mundo detesta. Mas o exame hoje é bem mais tranquilo. Eu não estou fazendo a defesa, eu estou só fazendo uma constatação. É bem mais tranquilo hoje. Os aparelhos são mais flexíveis, são mais finos, é menos dor que se tem. Claro, tem algumas variações, por exemplo, se tem aderência na cirurgia prévia, cirurgia de dermolipectomia, isso dificulta um pouco mais o exame. Mas se a gente, através do exame, consegue identificar que tem pólipo e a gente retira esse pólipo durante o exame, eu quebrei a cadeia de formação de tumor. Então, quando é que eu posso, como você perguntou, quebrar a cadeia genética? Com uma colonoscopia, ao identificar um pólipo. Então, o carocinho surgiu, eu fiz a colonoscopia, retirei, eu quebrei essa cadeia. Então, é importante a gente perceber e entender que todos nós, mesmo que não tenhamos sintomas nenhum, pessoas ideologicamente perfeitas, digamos, sem alteração de ritmo intestinal, sem perca de peso, sem constipação, sem sangramento, sem obesidade, 50 anos, todos nós temos que fazer colonoscopia. A partir de 50 é a idade ideal para começar a fazer. Agora, vem as variações. Se eu tenho história familiar, se alguém na minha família tem câncer de intestino, eu tenho que começar pelo menos 10 anos antes, 40, prevenção já. Ou então, se a idade do meu parente foi antes dos 50, 10 anos antes da idade que ele teve. Por exemplo, se uma tia teve um câncer de intestino aos 45, os familiares devem começar a colonoscopia aos 35 anos. Agora, a conscientização disso é que é um processo complicado, difícil, né? Porque existe um pudor, um medo é verdade. Que não se configura. É a mesma coisa com relação ao exame de próstata, é uma coisa que não é verdadeiro, mas é algo enraizado na nossa cultura que impede... Pois é, a gente assimilou aquilo como uma coisa ruim, que tem vergonha de ser feito. Hoje é um exame extremamente sossegado, extremamente tranquilo, eu já fiz a minha. Meu sócio foi quem a gente brinca muito lá no consultório em relação a isso, a gente se conhece intimamente. Então eu já fiz eu já fiz a minha colonoscopia sem problema nenhum. É um preparo, que é a parte chata, que tem que limpar o intestino. Mas a gente tem que entender que, acima de tudo, está a minha garantia de que eu tenho, por 3, 5 anos, a certeza que eu não vou desenvolver uma doença mais
E a gente tem que levar em conta, por exemplo, o câncer de seio. De alguma forma, ele é para fora, ele é visível. Você vai tocar, você vai encontrar, perceber. é mais fácil. Esse que está lá dentro está tão quietinho que se a gente não investigar, a gente não vai dar conta dele. E a gente tem que fazer isso. não tem sintomas. Pois é, e sobre sintomas nós vamos falar depois. De novo eu vou fazer um rápido intervalinho e a gente vai voltar já já. Só um minuto. De volta aqui para mais um bloco de conversa sobre câncer de intestino e o que a gente deve fazer para evitar. E a gente está falando dos sintomas, que enquanto o câncer de seio, de mama, é visível, fácil de detectar, aí a partir daí a gente já procura mesmo, né? Mesmo assim, tem muita gente que chega tarde. Nesses invisíveis, vamos dizer, que a gente não vê a olho nu, sintomas que chamam a atenção, doutor? São sintomas indiretos. Sangramento retal, perda de peso, alternância do ritmo intestinal, às vezes a pessoa tem constipação e às vezes tem diarreia sem uma razão específica. Notar distensão abdominal, às vezes a pessoa fica muito distendido e são de forma infrequente na maioria das vezes. E muitas das vezes a pessoa não valoriza, porque acha que foi relacionado a uma alimentação que teve. Tudo a gente bota a culpa na alimentação, Exatamente. né? Eu comi alguma coisa que não me caiu bem. E aí a gente tem que levar em consideração e procurar um profissional para saber se vale a pena naquele momento fazer um exame que diga que tem alguma coisa ou não, que justifique aquele sintoma. Nem sempre sangramento retal é câncer. Na maioria das vezes sangramento retal pode ser, por exemplo, hemorroida, fissura, mas a gente tem que entender que hemorroida não vira câncer, e fissura não vira câncer, fissura anal não vira câncer. O que acontece na maioria das vezes, aquela pessoa que tem hemorroida e tem sangramento, ela não vai valorizar, sangrou da hemorroida. E nem sempre o sangramento real é da hemorroida. Sim, sim. E aí vem aquela cultura, a hemorroida virou câncer. Não, a hemorroida não virou câncer. É você que não procurou saber antes. Você tem hemorroida, poderia até ter sangrado, mas acima da hemorroida surgiu um tumor que também sangrou e você achou que era da hemorroida. Mas a hemorroida não vira câncer. Como você não é médico, não entende do assunto, o melhor mesmo, nesse caso, é procurar especialista. Isso. Eu acho que na maioria das vezes a conversa resolve a maioria das dúvidas. Eu digo muito para os meus pacientes, não existe dúvida besta, existe dúvida mal esclarecida. Tudo que você quiser perguntar, você tem que perguntar. Mas as pessoas ainda têm vergonha, por exemplo, chega no seu consultório, tem vergonha de perguntar? O senhor está explicando e a pessoa fica lá quietinha, assim. Está com todos os sintomas, mas fica quieta. E aí, no final, eu acho que é bom fazer, mas eu estou preocupado. Mas o mais importante é desmistificar o exame. Não é nenhum exame. Vamos esquentar o nosso café quando a gente conversa. Não é nenhum exame que vai alterar o comportamento individual da pessoa, não é nenhum exame que apesar de ser invasivo, que vai trazer algum malefício, mas é que na maioria das vezes nos dá a certeza de que a gente não tem nenhuma doença grave no intestino. Mulher, quando chega no seu consultório, ela é mais, vamos dizer, mais tranquila com relação a isso? Não necessariamente. Né? Eu brinco muito porque nesse sentido de que a mulher sempre é muito mais fácil de lidar, porque a mulher sempre procura com muito mais frequência o profissional do que o homem. E a gente já está acostumada. Isso, tem o Papa Nicolau. Parto, Papa Nicolau, uma opção de coisa que expõe logo a gente, pronto. Contudo, quando se trata do aparelho digestório, da parte do intestino grosso, então existe também uma certa vergonha, um certo pudor que acontece e é natural, porque a mulher programada, aí é o ginecologista a partir de determinada idade, 15 anos, 13 anos, hoje até mais precoce, mas ninguém falou para nenhum, seja homem ou mulher,
que ele precisa ir no proctologista. Pois é. Né? E não é uma especialidade nova, não, né? Não. Os primeiros relatos de proctologia, de procedimentos proctológicos, vêm do Egito Antigo. Então, não é uma coisinha tão nova. A gente já devia estar acostumada, né? Então, o que acontece é justamente isso. Não existe uma informação adequada, Eu acho. do que é a especialidade, do que trata e do que a gente pode evitar com o tratamento correto. A gente vai começar agora o mês de maio. E o mês de maio, ele é nessa onda de cores a meses, que é uma coisa muito interessante. A gente vai começar o Maio Roxo, que trata-se de doença inflamatória intestinal. É um processo inflamatório que acomete o intestino, a gente não sabe bem a origem, mas que tem aumentado com muita frequência. Aqui no Maranhão a gente tem tido casos cada vez mais frequentes de pessoas em todas as faixas sociais, em todas as faixas etárias, de inflamação intestinal, que são as velhas e boas colites. Isso em todas as faixas etárias? Em todas as faixas etárias. É verdade? Pode ser agressão, alteração da flora intestinal, isso por conta de diarreia de repetição, pode ser por conta de alimentação e pela própria alteração genética, predisposição genética. Então, o que a gente vem vivido há um aumento das doenças intestinais por conta disso tudo, por conta da nossa falta de um café com Elda, café saudável. E aí a importância da colonoscopia é diferenciar isso. Isso é um tumor, isso é uma inflamação, isso é um pólipo, é uma doença advesticular, que hoje a gente falou muito na época de Tancredo Neves, hoje a gente esqueceu um pouquinho. Esqueceu, é verdade, Então, a gente existem esqueceu. várias outras doenças intestinais que a colonoscopia vai nos dar um diagnóstico mais preciso. Um tratamento correto, né? E um acompanhamento correto. E essa inflamação, essa colite, ela pode mais tarde se transformar num câncer? Não tratada, pode sim, né? A doença de Crohn, a retocolite ulcerativa, aumenta em 10 vezes a chance da pessoa ter câncer se não tratada corretamente. Sim. Alimentação com fibras, por exemplo, você falou do café aqui de brincadeira, mas vamos lá, alimentação com fibras assim. Vamos tirar o pão e o bolo que estão ali olhando para a gente, mas as frutas com fibras, elas exercem um papel bem importante nesse processo, A né? gente tem 2 tipos de fibras que são essenciais. As fibras solúveis e as fibras insolúveis. As fibras, elas funcionam como vassouras intestinais. Elas vão limpar o intestino, elas vão ajudar na formação das fezes, eles vão ajudar na reelaboração da flora intestinal e vão favorecer a saúde intestinal. E isso diminui câncer, inflamação, doença advesticular. Então, uma série de doenças. Uma série de doenças que podem ser evitadas. Hemorroida. A gente tem que entender que a doença hemorroidária não é só uma doença genética, é uma doença da evacuação. Quanto mais força você põe para evacuar, a hemorroida aumenta. Então, enfim, a alimentação à base de fibra, ela é o princípio da prevenção das doenças intestinais. Aqui a gente teria o quê? O mamão? Mamão, o melão, a banana, pera. A maçã tem que ser com casca. Com casca, tá isso. certo? E a uva também. Então que a gente podia comer praticamente todas as fibras que já fariam um bom papel. Fibras. Aí a gente poderia associar as fibras insolúveis, porque essas fibras são solúveis. Sim. Elas, a chia, granola, linhaça, aveia. Olha, doutor, acho que com o Maio Roxo o senhor tem que voltar aqui para a gente continuar conversando sobre esse assunto, porque quanto mais a gente vai falando, mais tem coisas para falar. E eu acho que esse processo de conscientização é fundamental para evitar que esses números continuem crescendo. A gente já tem 4%, né? 4%, 5%, quarto lugar, não é 4% não, quarto lugar e quinto lugar entre homens e mulheres. Então, acho que a conscientização desse processo é fundamental para diminuir esses números. Sinta-se convidado, volte sempre, o assunto é super interessante. Agora a gente pode continuar tomando café e comendo as fibras para fazer o nosso dever de casa. Exatamente. Tá certo, doutor Flávio Roberto, muito obrigada pela sua participação no nosso programa mais uma vez. Bom dia. Um prazer sempre estar aqui.
prazer. E você já sabe, esse programa você pode acessar a hora que você quiser, ele fica à sua disposição no nosso site e você pode rever essa e qualquer uma das outras que já foram feitas aqui. As nossas páginas nas redes sociais também estão à sua disposição, é só acessar a qualquer hora, inclusive no nosso rádio online, está tudo à sua disposição. Mas todos os dias eu vou esperar você aqui às 8h30 da manhã, tá bom? Tchau!